boa noite, paz do Senhor, todos os irmãos, com muita alegria que nós estamos aí, mais essa noite, podendo dividir um tempo juntamente com os irmãos aí para louvar e ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele é bom, irmãos, e louvamos a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus aí mais uma vez para ver nosso irmão Benedito, irmã Selma, família dele, que Ele nos abriu esse espaço para poder estar junto com Ele, servindo a Deus. Louvar a Deus por todos os irmãos ali da igreja, o Brasil para Cristo do Recreio do Avaí, irmãos ali que a gente tem saudade, de se ajuntar novamente no templo para estar adorando a Deus, saudade de se ajuntar nos almoços, nós temos o costume de estar realizando ali a cada 3, 4 meses ali, saudade dos ensaios, nos departamentos e uma série de outros eventos ali que a gente sempre estava tendo o hábito de estar realizando. Mas porém, a gente tem esperança que vai chegar um momento aí que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus vai nos dar novamente essas oportunidades. Amém. E para isso é necessário você continuar aí tendo esperança, tendo fé em Deus, que Deus está no controle, e na hora certa nós há de contemplar novamente esses momentos abençoados por Deus. Amém. Queria louvar a Deus por todos aí que sempre estão conosco aí de quarta e domingo aí, que Deus possa abençoar a vida de todos aí. Queria louvar a Deus para a vida da minha esposa, da minha filha, duas mulheres que Deus tem posto no meu caminho. E aproveitando esses agradecimentos, gostaria de já iniciar o nosso culto a Deus. Você que tem condição, fique conosco aí, vamos estar num período de 30, 40 minutos aí, adorando a Deus através da oração, do louvor da palavra. Eu tenho certeza que será uma bênção de Deus, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te damos graça por essa oportunidade, ó Pai, mais uma vez de poder estar aqui na casa do nosso irmão Benedito, para durante alguns minutos, ó Pai, te adorar através da oração, do louvor e da palavra. Te damos graça por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos guardado, nos abençoado. Reconhecemos, ó Pai, que a bondade do Senhor, ó Pai, que tem nos feito chegar até aqui, ó Pai. Que a segurança que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que tem nos livrado de todo mal. Te damos graça pelo Teu Filho Jesus ter morrido na cruz para perdoar os nossos pecados. E através do sacrifício dele, ó Pai, nós temos liberdade de adentrar na Sua presença, te adorar, sentir a Sua presença, ouvir a Tua voz, falar com o Senhor e ter mais comunhão, meu Pai, cada vez mais e mais contigo. Fica conosco, ó Pai, nos abençoa cada colega, amigo, irmão, meu Pai, na fé que vai estar conosco durante esse tempo, através dessa live, que a Tua presença, a Tua palavra possa invadir o coração deles, a casa deles e operar de uma forma poderosa, operar cura, libertação, transformação e salva vidas essa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos apresentar alguns louvores a Deus, irmão Benedito? Glória a Deus, amado. Também cumprimento a igreja, com a paz do Senhor Jesus. E que a presença do Espírito Santo possa estar com vocês aí, irmãos, como está aqui com a gente, Nós estamos aqui para adorar, estamos aqui para ouvir nessa noite a palavra do Senhor. Mais uma vez, vamos ser fortalecidos, agraciados com a presença do Espírito de Deus. Amém, Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar Seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa união nunca venha a faltar para nós mesmos em tempo de crise, em tempo, esse tempo difícil, nós estamos unidos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar que somos uma família na presença de Deus. Então, vamos determinar, vamos declarar com a nossa boca que somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos em Cristo, né? Vocês são preciosos para nós. Glória a Deus, irmãos. Como é importante, né, irmão, a gente entender essa questão, né, da união entre os irmãos. Como é importante a gente olhar para as pessoas e entender, eu preciso das pessoas. Eu preciso dessas pessoas. E as pessoas, de uma forma, precisam de mim. Quando a Bíblia trata as pessoas na igreja, a Bíblia trata as pessoas como um corpo. Como um corpo. E ele vai falar que a mão precisa da orelha, a orelha precisa do pé, o pé precisa do braço. Glória Isso é eu falando em relação ao corpo. Então a Bíblia ela fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E é bom, né, irmão, a gente olhar para o irmão e falar, irmão, eu preciso de você. De repente a irmã olhar para outra irmã, irmã, eu preciso de você, irmã. O jovem da igreja olhar para outro jovem e falar, jovem, eu preciso de vocês. Quer dizer, um olhar para o outro e falar, eu preciso, porque nós somos um corpo. Amém, e o corpo um membro, cada membro é importante nesse corpo. É importante nesse corpo. A igreja, ela é uma família. É uma família. Glória a Deus. E quando as pessoas entendem isso, as pessoas entendem, eu preciso das pessoas que fazem parte desse corpo, fazem parte dessa família. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus quando Deus ele abre esse entendimento. Deus ele nos dá essa revelação e nós aplicamos isso no nosso coração. Eu preciso daquele irmão. Então a gente começa a se preocupar com aquele irmão começa a se preocupar com a gente. Quer dizer, a união, o amor, a compreensão, a misericórdia vai fazendo parte, né, dessa família, e essa família vai crescendo de uma forma abençoada. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor mais um louvor, meu Benedito? Vamos sim, irmão. Glória a Deus, né? Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
vivo está. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus continua abençoando aí. Amém. Todos os irmãos. Gostaria essa noite de meditar num texto da palavra de Deus, juntamente com os irmãos aí. Lá em Efésios, eu vou estar lendo 3 versículos. Lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vou estar lendo o versículo 22, depois o versículo 25, depois Efésios, capítulo 6. Então vai ler capítulo 5 de Efésios, versículo 22 e 25, e Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vamos estar lendo 3 versículos da palavra do Senhor essa noite, para nossa meditação. Assim diz a palavra de Deus: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 25: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Efésios 6, versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, esse texto que eu li aqui, a gente pode imaginar uma família, porque ele vai falar de pai, vai falar de marido, de esposa, vai falar de filho. Então, eu particularmente, eu imagino uma família, assim, para a gente poder meditar um pouco nesse texto essa noite e pensar nessa questão, família. Família, nós bem sabemos que é um projeto abençoado por Deus na face da terra. Glória a Deus. E é um projeto que, quando trilha o caminho de acordo com a palavra de Deus, com a direção de Deus, é um projeto que traz alegria tanto para o esposo, para a esposa, para os filhos, né, e uma série de pessoas que estão ao redor. Mas, porém, a família, quando ela trilha um caminho totalmente oposto à palavra de Deus, infelizmente, na maioria das vezes, do tempo, das situações, ela também tem a possibilidade de trazer o quê? Tristezas, né? Tristezas. Então, é importante a gente entender como lidar com esse projeto. Porque todo projeto, irmãos, a gente para e pensa assim, todo projeto ele é arquitetado. De uma forma ou outra, ele tem que ser orientado, tem que ser praticado para que o projeto venha a ser o quê? Venha a ser bem sucedido. Por exemplo, uma pessoa que vai construir uma casa e de repente cria um projeto, ele começa o quê? Vai lá planear o terreno, né? Depois vai começar o alicerce, as paredes, depois vai para o telhado. Então você vê que há um projeto ali que tem que ser orientado, tem que ser direcionado, tem que ser de uma forma ou outra ensinado. E quando as pessoas que vão trabalhar com a mão de obra acatam aquela direção, a casa sai o quê? Bem ajustada. Então a família, para ser abençoada, ela tem que ser orientada por Deus. A minha família, para ser abençoada, ela precisa ser orientada por Deus. A sua família, para ser abençoada, ela precisa também ser orientada por Deus. Glória a Deus. E esse texto que nós lemos aqui, ele vai tratar do esposo, da esposa e vai tratar dos filhos. Você vê que eu li 3 versículos aqui, meio que isolado, um pouco distante do outro, para que a gente possa entender um pouquinho só da responsabilidade dessas três pessoas na família. Em poucas palavras aqui, e rápido, eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre a questão do filho. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele fala assim, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então você vê que o filho, no projeto família, ele tem essa responsabilidade do quê? De ser obediente ao pai. Porque isso é uma coisa que agrada a Deus. Então quando o filho toma uma direção de não querer obedecer ao pai, é a mesma coisa que o filho não quer agradar a Deus. Aí eu fiquei pensando hoje, assim, nessa quarta-feira, né, quantos filhos estão tomando uma direção assim, não querem obedecer aos pais. Quantos filhos que o pai, de repente, nessa quarentena, o pai fala assim, filho, você vai dormir até tal hora. Aí o filho passa da hora. Aí o pai fala assim, filho, você vai arrumar sua cama. De repente a cama fica lá bagunçada.
De repente o pai fala, filho, hoje você não vai sair, de repente o filho sai. Eu fiquei pensando assim, olhando para esse texto, quantos filhos hoje não querem de uma forma obedecer aos pais, estão tomando aí as suas direções, estão tomando a sua forma de viver conforme a sua ideia. E isso é perigoso para os filhos, porque esses filhos eles estão totalmente fora da direção de Deus. Quantos filhos hoje, irmãos, estão no vício, estão atrás de uma cela, estão aí perdidos porque desobedeceram aos pais. Filhos que, quando eles olham para o pai, eles não querem acatar o quê? A direção dos pais. Isso é uma direção perigosa, porque essa família, de uma forma assim, ela não vai ser 100% estruturada, porque alguns elementos daquela família que estão tomando a direção fora da direção de Deus. Mas quando o filho fala, não, eu preciso obedecer ao meu pai, eu preciso ajudar o meu pai, eu preciso aprender uma coisa com o meu pai, isso acontece, esse filho, ele está honrando o pai, e através dessa honra que ele está dando para o pai que está acima daquele pai dele que é Deus, Deus se agrada e começa a abençoar aquele filho. Glória a Deus. E aqui tem promessa, ele fala assim que o filho que obedece ao pai, esse filho ele tem promessa, ele vai bem e o tempo dele vai ser um tempo longo. Então o filho que obedece ao pai, ele tem promessa de Deus sobre a vida dele. Amém, Senhor. Tudo que ele fizer, as coisas vão dar certo, porque ele está na direção de Deus. E terceiro, a vida dele vai ser uma vida longa, porque vai ser uma vida regrada na palavra, e sendo regrada na palavra, Deus vai guardar ele de toda a astúcia do inimigo. Então Deus vai abençoar esse filho de uma forma poderosa. Glória a Deus. Quem sabe tem algum filho que está me ouvindo hoje aí, você mora com seu pai, você mora com a sua mãe, mas é tempo de você falar, não, eu quero ser obediente mais ao meu pai, porque se eu for obediente, tem promessa de Deus sobre a minha vida, as coisas vão acontecer de uma forma mais fácil, e o meu tempo vai ser um tempo mais longo na face da terra, porque isso é promessa de Deus para os filhos que obedecem ao pai. Amém, Senhor. Segunda coisa aqui que eu queria tratar com os irmãos em relação à família, são as mulheres. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, vai falar assim, ó, vós mulheres, sujeitai o vosso marido como ao Senhor. Mas bem sabemos que quando Deus ele criou o homem, lá no jardim, colocou no jardim do Éden, e falou para o homem, você vai dar nome aos animais aí, e de repente o homem começa a dar nome aos pares, macho, fêmea. Chega um certo momento que a Bíblia fala assim, Deus ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma ajudadora. E de repente Deus ele faz o Adão cair no sono profundo, e da costela do Adão Deus ele cria a mulher, a Eva. Então a mulher ela tem essa finalidade, o quê? De ajudar o marido. Glória a Deus, amém. Aí eu fiquei pensando também quantas mulheres hoje não estão ajudando o marido. Quantas mulheres hoje, eu fiquei pensando tipo assim, nesse momento de caos, de crise, né? Porque as notícias que a gente ouve na televisão, no rádio, no Facebook, quantas notícias através do WhatsApp são notícias ruins, e de repente o marido está lá nervoso, o marido está lá meio que transtornado, o marido está meio que agoniado, e a mulher deve ajudar o marido, vai lá gritar com o marido, vai xingar o marido, vai apontar o dedo e falar, é culpa do marido, é culpa sua, você não fez isso, você não fez aquilo. Quer dizer, a mulher deve ajudar o marido, a mulher está automaticamente atrapalhando mais um pouco a situação que o marido está vivendo, porque a mulher não está ajudando. E o Salomão ele é uma pessoa assim que, quando ele vai falar de mulher, ele tem um pouquinho que eu falo assim, ele tem bastante patente para falar de mulher, porque Salomão teve 1000 mulheres, teve 700 esposas ali, princesas ali, e teve 300 servas dessas 700 que ele estava com ele também, então Salomão teve 1000 mulheres, e um provérbio Salomão vai falar assim, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola ela destrói. Então Salomão estava falando assim, no meio daquelas 1000 mulheres que estavam ali ao redor dele, ele identificava uma metade ali que edificava, mas ele identificava uma metade também, sabe o quê? Que destruía. E quando eu penso em destruir uma casa, eu penso assim, imagina o marido vai lá, ele vai ralando, ajunta um dinheiro lá, compra uns 3 tijolos e fala alicerce lá. E fala, opa, o alicerce dessa casa está pronto. E não está fácil, mas eu vou levantar essa casa. De
De repente o marido vai lá, trabalha um pouquinho, compra alguns tijolos e levanta a parede. Aí vem de repente a mulher do grupo das tolas, vem lá e chuta aqueles tijolos. O marido vai olhar e fala, meu Deus, quanto tempo perdido, quanto dinheiro perdido, por quê? Porque a mulher devia ajudar o marido, o que a mulher fez? Atrapalhou o marido. Aí eu fiquei pensando assim nessa questão de família hoje, irmãos, eu fiquei pensando bastante assim, nessa questão de família. Eu fiquei pensando em quantas mulheres estão destruindo aquilo que o marido está tentando fazer. Por quê? Porque a mulher não está fazendo o papel dela de ajudadora, a mulher está tomando a direção sim que devia ajudar, está o quê? Está atrapalhando uma situação. Então o apóstolo Paulo vai falar assim, vós mulheres, sujeitai ao vosso marido. O apóstolo Paulo está falando assim, vocês foram criadas para ajudar os seus maridos. Se ele está nervoso, vai lá tentar acalmar. Se ele está meio angustiado, vai dar uma palavra de consolo para ele, mas ajuda ele, porque Deus criou primeiro o marido, Deus criou primeiro o Adão, depois criou a Eva, e o cabeça do marido é Jesus, e o cabeça da mulher é o homem. Então a mulher tem esse papel, e pode ver, um homem quando ele tem uma mulher que ajuda ele, irmãos, a coisa no casamento é diferente, a família é diferente, porque o homem está ali meio cansado, uma mulher está ali com vigor, não, vai dar certo, o homem está ali meio desesperançado, uma mulher está ali falando, não, Deus está no controle, então a mulher toma a posição dela de ajudar. Se acontece, a família vai sendo abençoada, a família vai sendo próspera. Por quê? Porque a mulher está andando na direção da palavra, e quando a mulher anda na direção da palavra, Deus faz coisas que o homem não pode fazer, porque Deus é aquele que honra aquela pessoa que anda na direção da palavra dele, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E eu louvo a Deus, porque Deus é aquele que ele quer abençoar as famílias. E esses são alguns ingredientes para que a família venha a ser abençoada. Terceira pessoa que nós lemos aqui é o marido. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, ele fala assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o apóstolo Paulo vai falar também do marido. Você vê que ele já falou do filho, falou da esposa, e agora vai falar do marido. Ele fala assim, vós maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Olha que desafio para o marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o que Jesus fez pela igreja? O que Jesus fez pela igreja, irmãos? Tem um monte de coisa, um monte. Uma delas é que Jesus, o que ele fez? Ele se sacrificou. Ele sacrificou. Porque Jesus sabia que a igreja é representada pelas pessoas. As pessoas, nada que elas fizessem ia dar garantia para que elas viessem ser salvas. Porque ninguém é salvo pela obra. Então Jesus ele teve que se sacrificar. Jesus ele teve que deixar sua glória nos céus. Deixar a eternidade. E se tornar um homem sujeito ao cansaço, sujeito à fome, à sede. Jesus ele se sujeitou a um homem. Jesus ele foi traído pelas pessoas. Jesus ele foi de uma forma ou outra, né? Muitas pessoas desmereceu Jesus, né? Porque Jesus queria se sacrificar pela igreja. Então Jesus ele deixava as vontades dele, para que através das vontades de Deus, o sacrifício dele viesse salvar a igreja. Um dos maiores desafios do homem, é momentos assim da vida do homem, eu falo do esposo, é deixar de fazer as suas vontades, se sacrificar pela esposa. Sabe aquele momento que o esposo fala, opa, nossa, que pesca boa hoje à noite, que pesca boa hoje final de semana, que pesca boa final de semana para mim, com meus colegas. Aí de repente a esposa fala, não, fica comigo final de semana. Mas o esposo está cheio de vontade, o WhatsApp está vindo as mensagens, vamos lá, vamos pescar, o dinheiro está no bolso, a vara, a rede já está no carro, mas o esposo não fica comigo, amor, tira um tempo para mim. E de repente o esposo fala, o que o esposo fala? Não, mais importante é eu distrair minha cabeça. Eu fico pensando assim, quantos esposos faz isso? Quantos esposos, né, podia se sacrificar pela sua esposa, mas não quer sacrificar. Muitas vezes ele sacrifica, sabe por quê? Pelos amigos dele, porque
Se eu falar não pro meu amigo, ele vai ficar bravo comigo. Se eu falar não pro meu amigo, ele vai virar a cara pra mim. Se eu falar não pro meu amigo, ele vai perder a amizade comigo. Aí de repente ele deixa a esposa dele lá com a cara virada, deixa a esposa dele lá chateada, deixa a esposa dele triste, mas os amigos tá lá alegre, tá lá pescando, tá lá jogando seu futebol, tá lá fazendo uma série de coisas e a esposa tá lá de lado. Mas por quê? Porque o esposo não quer se sacrificar pela esposa. De repente o esposo, a esposa fala, vamos fazer tal coisa, não quero fazer tal coisa, quer dizer, tem vários esposos assim que ele não se sacrifica pela esposa, acontece o casamento dele vai mal, o casamento dele não vai ser abençoado, porque esse esposo está tomando direções que não agradam a Deus. Ele podia estar sacrificando pela esposa, tirando um tempo para a esposa, dando atenção para a esposa, dando carinho para a esposa. Não, mas ele prefere o quê? Os amigos, ele prefere o tempo dele. Então automaticamente ele está fora da direção de Deus. Então o casamento dele está correndo um grande risco. Chegar um certo momento, o divórcio bater na porta ali e de repente acabar, porque o esposo está totalmente fora da direção de Deus. Aí eu fiquei pensando assim comigo, quantos esposos hoje estão tomando decisões erradas e depois quer pôr a culpa na esposa? Quantos esposos hoje estão tomando direção errada e depois quer pôr culpa nos amigos? Quantos esposos hoje estão tomando direção errada e depois quer pôr culpa numa série de pessoas? Mas não é. Quando era para ele se sacrificar, ele deixar de fazer algumas vontades para agradar a esposa, para estar do lado da esposa, ele não fazia isso, quer dizer, está totalmente fora da direção de Deus. E como com um casamento, como com a família vai ser abençoada se o esposo ele não carregar a cruz? Quando eu falo carregar a cruz, se o esposo ele não pegar a palavra e falar assim, eu quero viver essa palavra, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja pesada, mesmo que eu tenha que se sacrificar. Quantos esposos, irmãos? Quantos esposos? Aí eu falo para você, esposo que está me acompanhando aí, como você tem lidado com a sua esposa? Como você tem demonstrado amor para sua esposa? Como eu tenho lidado com a minha esposa, como eu tenho demonstrado amor para minha esposa, porque nós estamos falando de família essa noite. Nós falamos do filho e falamos da esposa, agora nós estamos falando do esposo. Jesus, ele se sacrificou pela esposa, pela noiva. Jesus se sacrificou pela noiva, que representa a esposa nossa hoje. Jesus se sacrificou pela esposa, pela igreja. Pela igreja. E é interessante que chegou um certo tempo que acontece, a igreja começou a dar o retorno para Jesus. Chegou um certo tempo que a igreja é representada pelos apóstolos naquela época lá atrás. O Pedro falou assim, não, para mim vale mais agradar a Deus do que agradar homens. O Estevão falou, para mim é melhor pregar. Eu estou parafraseando. O Estevão falou assim, para mim é melhor pregar, é melhor... Pode pegar essas pedras, eu vou ser morto apedrejado, outro eu vou ser morto crucificado, outro eu vou ser morto na ilha de paz, mas para mim o meu negócio é com Jesus. Quer dizer, Jesus ele estava tendo um retorno do sacrifício dele. Então quando o esposo se sacrifica pela esposa, pode ter certeza, no tempo certo o retorno vem. O esposo se sacrifica pela esposa, no tempo certo a colheita chega, e a colheita é uma colheita abençoada, porque o esposo está fazendo o que Jesus fez pela igreja. Então quando o esposo faz pela esposa, pode ter certeza, ele está vivendo na direção da palavra, e quem vive na direção da palavra tem cura, tem libertação, tem milagre, tem coisa boa de Deus para se realizar na vida desse casal, dessa família. Glória a Deus. Irmãos, Deus quer abençoar as famílias. Mas para isso é necessário que o filho catar o compromisso dele, é necessário a esposa catar o compromisso dela, e é necessário o esposo catar o compromisso dele. Então quando a família anda alinhada com a palavra de Deus, não tem demônio, não tem casca de demônio, não tem sistema mundano, não tem nada que pare essa família, porque essa família está na direção de Deus, e Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar a minha família, Deus quer abençoar a nossa família essa noite de uma forma poderosa. Glória a Deus. Pode ter certeza que quando você fala, não, é difícil ser obediente, o filho fala, é difícil ser obediente, mas eu vou ser obediente. A esposa fala, é difícil se sujeitar ao marido, mas eu vou me sujeitar ao marido. E o esposo fala, é difícil me sacrificar pela esposa, mas eu vou me sacrificar. Pode ter certeza, essa família, irmãos, é uma família abençoada. Amém. É uma família que quando chega o momento de abrir as portas na vida dela, as coisas acontecem automaticamente. É uma família que quando ela tem que correr atrás de alguma coisa, nem precisa correr atrás de alguma coisa, a coisa corre atrás dela.
É uma família que vive a bênção de Deus, ela levanta em paz, ela deita em paz, ela trabalha em paz, ela vive em paz, porque a bênção de Deus tá nessa família. Amém. E Deus quer abençoar as famílias, mas por isso é necessário o quê? Eu e você querer catar um compromisso com o dono da bênção. É necessário você esposa, você filho, você esposo, catar um compromisso com o dono da bênção, porque o melhor que a bênção é o dono da bênção, irmãos. Glória a Deus. Deus quer abençoar as famílias, e que nessa noite a sua família possa ser abençoada por Deus. Amém. Que nessa noite os filhos possam ser abençoados por Deus. Que nessa noite, quando eu falo essa noite, eu falo daqui para frente, né, que os filhos, a esposa, o esposo, possam ser abençoados por Deus. Quem sabe você fala, Fabiano, está uma situação difícil, mas faz a sua parte, que conforme a sua sinceridade, conforme o seu esforço, essa fase difícil, Deus vai te ajudando, ela vai ficando fácil, porque quando Deus está no negócio, irmãos, as coisas acontecem muito mais fácil, porque Deus nos ajuda. Então pode ter certeza, seu casamento, a sua família pode estar difícil, mas se você pegar um compromisso de obedecer a palavra de Deus, as coisas vão acontecer de uma forma muito mais fácil. Glória. Eu posso ver essa noite Deus restaurando casamentos. Amém, Senhor. Eu posso ver a esposa que está aí, ó, brava com o marido, já não conversa durante uns dias com o marido, vai voltar a pedir perdão para o marido. Amém. Eu posso ver esposos aí que muitas vezes estava deixando a esposa de lado, já não dava atenção mais, mas tem esposo novamente que quer voltar a abraçar a esposa, vai voltar a tirar tempo para a esposa, porque Deus restaura casamento. Glória a Deus. Você esposa que tem um filho aí, ó, que está longe, quem sabe os caminhos do Senhor, continua abraçado com a sua esposa, continua abraçado com o seu esposo, porque Deus é poderoso para trazer esse filho novamente para a presença dele. Deus é aquele que restaura famílias. Amém. Deus quer abençoar as famílias. Deus quer operar milagre nas famílias. Glória a Deus. E que eu e você possa, né, deixar Deus ele trabalhar na nossa família, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Tá bom, irmãos? Essa palavra eu gostaria de deixar com os irmãos essa noite. E gostaria de orar essa noite pelos casamentos, orar pelas famílias, orar pelos filhos que estão aí, que Deus ele possa operar libertação, cura, transformação, restauração, e Deus possa operar o quê? Salvação em nossas famílias. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do teu filho Jesus, te dou graça essa noite, por poder estar aqui, ó Pai, durante alguns minutos, poder meditar na sua palavra, e ouvir, ó Pai, e entender um pouco aquilo que o Senhor tem para nossas famílias, para o nosso casamento e para os nossos filhos. E te peço diante dessa palavra, ó Pai, visita meus colegas, amigos, irmãos que nos acompanharam através dessa live, e abençoa essas famílias de uma forma poderosa. Deus, os filhos que estão no vício, que o Senhor tenha misericórdia desses filhos e possa de uma forma poderosa libertar eles. Casamentos que estão destruídos, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia e de uma forma poderosa restaurar eles. Famílias que estavam divididas, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia e de uma forma poderosa restaurar as famílias. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai, vai aonde nós não podemos ir, mas uma coisa é certa, abençoa as famílias essa noite de uma forma poderosa, que durante esse mês de maio, Pai, famílias novamente possam se assentar na mesa, para almoçar, para jantar, para se alegrar, meu Pai, que famílias durante esse mês de maio, Pai, possa viver a bondade, a misericórdia e o milagre da parte do Senhor, meu Pai. Salva famílias essa noite, eu te peço, que demônios, barreiras, ciladas venham cair por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Que o teu Espírito Santo venha ter liberdade e trabalhar no coração dos filhos, da esposa, do esposo, e que a família venha ser de uma forma abençoada por completo, 100%, toda a família venha ser, Pai, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos aí. E domingo, se Deus permitir, novamente estaremos aí, continue orando pela nossa vida, continue orando pela sua vida, e vamos aí perseverando, amém? Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todo sempre, até a volta de Jesus, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe todos, fique na paz do Senhor Jesus, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.